Então, continuando com a nossa terceira parte de resposta no domínio do tempo, né? A gente vai ver em detalhes agora um sistema bem importante, que é o sistema de segunda ordem subamortecido. Então, esse sistema a gente já viu anteriormente, né, que ele é aquele sistema cujo amortecimento está entre 0 e 1, né? Então vai ficar entre esses dois valores. Aqui a gente tem a resposta do degrau, né, para um sistema de segunda ordem subamortecido, tá? E os pontos de interesse, que seriam nossos índices de desempenho importantes para estar definindo nessa resposta do degrau, elas estão marcadas aqui no gráfico, né? Então a gente precisa, né, a gente tem especial interesse nos seguintes pontos. Primeiro, tempo de subida, que é o nosso TR. Aqui a definição de tempo de subida é a mesma, né, do sistema de primeira ordem, né? É o tempo necessário para que a sua resposta vá de 10% a 90% do valor final. Então esse ΔT do 0,1 C final, né? Então aqui é o C de T, então quando o T tende a infinito, esse aqui é o nosso valor final. Tá? Então quando ele vai de 10 a 90%, não é 0,1 e 0,9. Um outro ponto importante que aparece é o nosso tempo de pico. Tá? Em que instante de tempo que ocorre esse valor máximo aqui da nossa resposta degrau, né? Isso então é o chamado tempo de pico. Além do mais, né, qual que é esse meu valor máximo, esse meu valor de pico, né? Além disso, né, mais importante do que esse valor de pico, a gente tem que encontrar o que a gente chama de ultrapassagem percentual, que é quantos por cento, né, quanto por cento o C pico é maior que o C final, né, que é o C de infinito. Então, se esse valor de pico é 1.2 e o teu valor final é 1, então ele ultrapassa em 20% o valor final. Então é interessante que a gente saiba, né, qual é esse valor de pico. Por último, né, tempo de assentamento. A definição de tempo de assentamento também é aquela mesma para sistemas de primeira ordem. Só que para sistemas de primeira ordem, quando ele atingia 98%, né, 0,98% do teu valor final, ele já estava em regime permanente. Aqui é um pouco diferente, porque como o teu sistema oscila, né, aqui ele vai entrar no 0,98, mas aqui ele vai sair. Depois ele vai entrar de novo, e aqui ele sai de novo dessa faixa de 98%. Nesse instante de tempo, né, o TS ele entrou numa certa faixa de valor e não saiu mais. Né? Então, o valor para ele entrar nessa faixa de valor em relação ao valor final é o que a gente chama de tempo de assentamento. Por definição, né, a gente já comentou isso, eu vou usar o mais ou menos 2% do valor final. Né? Então, ele vai ter que ficar na faixa de 1,02 do valor final e 0,98 do valor final. Então, essa faixa é marcada em azul. Quando ele entrar dentro dessa faixa e não sair mais, aí a gente diz que o teu sistema já está em regime permanente. Tá? Aqui são as definições dos índices de desempenho. Eu vou passar isso aqui rapidinho, porque é basicamente o que eu acabei de comentar. Tempo de subida, tempo de pico, essa ultrapassagem e esse tempo de assentamento. Tá? Para a gente determinar esses índices de desempenho, seria interessante determinar qual que é a resposta ao degrau para o meu sistema de segunda ordem subamortecido. Eu vou fazer essa parte fora desse slide, tá? Eu vou fazer ela passo a passo para a gente tentar primeiro ver de onde que vem essa resposta ao degrau, né? Aí a partir daí a gente usa a solução pronta para encontrar os outros índices de desempenho, tá? Então eu vou trocar só de tela para a gente continuar com essa definição. Então, a gente vai considerar que está entrando um degrau unitário numa função de transferência que é um sistema de segunda ordem, e aqui a gente tem a nossa
saída. Se a gente lembrar que a função de transferência, né, do sistema de segunda ordem, de maneira geral, S quadrado mais 2 vezes amortecimento, ωn S, mais ωn quadrado, e no numerador, ωn quadrado, o C de S vai ser eu multiplicar esse meu G de S pelo meu degrau de 1 sobre S. Tá? Então, meu C de S, 1 sobre S, ou melhor, vamos colocar aqui dessa maneira. S que multiplica S quadrado, 2 vezes amortecimento ωns, mais ωn ao quadrado, e aqui ωn quadrado. Para eu saber a resposta no tempo, né, eu preciso fazer a expansão em frações parciais desse meu C de S. Então eu vou ter aqui um termo K1 sobre S, que vai estar associado à resposta forçada, e para a resposta natural, eu vou colocar o meu denominador, como ele vai ter raízes imaginárias, eu vou ter S quadrado, 2 amortecimento ωn S mais ωn quadrado. No meu numerador eu posso ter um K2 vezes S mais um K3. Já que é de segunda ordem, meu denominador eu posso ter então grau 1 ali no numerador. Eu preciso saber então quem é K1, K2 e K3. O K1 é fácil encontrar, né? Se você não é muito difícil você enxergar que esse K1 vale 1. Tá? Então a gente já vai colocar aqui o valor dele 1. Né? Você pode calcular, você pode lembrar, né, que eu comentei que ωn no numerador e ωn quadrado no denominador é para que em degrau unitário a resposta seja 1 em regime permanente. Então esse meu K1 vai ter que ser 1. Para o K2 e K3, antes eu vou só separar o que eu quero chegar com o K2 e com o K3. Mas eu posso também encontrar o valor deles direto. Vamos encontrar o valor deles direto, tá? Bom, então agora eu vou achar o valor de K1 e K2. Né? Para isso a gente vai expandir essa minha expressão. Tirar o mínimo múltiplo comum desses dois para encontrar o numerador em função do K1 e K2. Então eu vou ter aqui S quadrado, ou melhor, S que multiplica S quadrado mais 2 vezes amortecimento ωns mais ωn quadrado. Isso aqui é igual a ωn quadrado. Do outro lado, né, se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu fico com o termos S quadrado. S quadrado, então aqui eu vou ter o 1. Como esse S vai multiplicar tudo isso daqui, tá? Eu vou multiplicar cruzado. Vou ficar então mais K2. O que vai ter S agora, né? Eu vou ter o K3, porque vai multiplicar cruzado esse S, e aqui eu ainda vou ter a parcela 2 vezes amortecimento ωn. Mais ωn quadrado. Fechou então essa parte. O meu denominador agora é o mesmo, né? A gente está colocando por igualdade. Eu vou colocar a caixinha preta para não ter que digitar tudo. Então é fácil da gente enxergar, por comparação, tá? Que o meu K1 vale 1, eu já tinha calculado ele, né? Meu K2 vale menos 1. Meu K3 tem que valer menos 2 amortecimento ωn. Tá? Então, se você olhar, desse lado da igualdade, eu só tenho ωn quadrado e eu só tenho ωn quadrado aqui desse lado da igualdade. Né? Então, isso daqui tem que dar 0 e isso daqui tem que dar 0. Para que dê 0, o K2 tem que ser menos 1 e o K3 tem que ser menos 2 amortecimento ωn. Entendeu? Essa soma dá 0. Bom, por enquanto eu estou com a seguinte situação, né?
O meu C de S, ele vale 1 sobre S, que é o valor do K1, mais o K2 vale menos 1, então eu vou colocar menos aqui desse lado para dizer que toda fração é negativa, né? Então, menos mais S, o menos eu coloquei lá fora, mais 2 vezes amortecimento ômega n S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S mais ômega n quadrado, tá? Eu vou dar uma atenção especial agora para essa segunda parcela, né? Segunda parcela aqui da minha expansão em frações parciais. Antes da gente definir, né? É claro que isso aqui a gente já de antemão já sabe que vai ter que dar uma exponencial amortecida. Vamos só escrever relembrar alguma seguinte característica. Vamos pegar uma f de t e vamos dizer que essa f de t vale a que multiplica cosseno ômega d, que é uma frequência de oscilação t. A transformada de Laplace dessa função, se vocês buscarem a tabela do par de transformada, deixa eu olhar aqui a tabela do par de transformada, tá? A do cosseno é o S que multiplica S quadrado mais ômega d ao quadrado. E eu tenho amplitude A ainda multiplicando. Já o meu seno, se eu fizer uma transformada de Laplace de uma função seno, B cosseno, ou melhor, seno agora, né? O cosseno já foi. Seno de ômega d vezes t, a transformada de Laplace dessa expressão, o denominador continua o mesmo, né? S quadrado mais ômega d quadrado, B que multiplica ômega d, que é a minha frequência de oscilação, tá? Eu ainda vou lembrar uma seguinte propriedade da transformada de Laplace, né? Aqui é a transformada de Laplace de uma exponencial e na menos alfa t que multiplica uma função f de t. Quando tem uma multiplicação por uma exponencial, né, a transformada de Laplace dessa expressão é você pegar a tua função f de t no domínio S, tá? E deslocar ela em alfa unidades, né, que é o teu expoente. Tabela 2.2 ali do livro do Nise. É uma propriedade 4 ali da tabela, né? Tá? Então você vai simplesmente deslocar alfa nessa tua função nessa tua transformada de Laplace. É propriedade do deslocamento na frequência, né? Vocês viram isso lá em sistemas lineares, tá? Agora eu vou fazer a seguinte transformada. Transformada de Laplace de uma função e na menos alfa t, que vai multiplicar a soma de um seno mais um cosseno, um A cosseno ômega dt mais um B seno de ômega dt. Isso aqui vai dar o seguinte, a transformada do seno mais o cosseno é só você somar essa transformada do cosseno com essa transformada do seno, certo? Então eu vou fazer primeiro essa soma. Eu vou ter aqui A que multiplica S mais B que multiplica ômega d. Dividido então por S quadrado mais ômega d ao quadrado. Agora veja o seguinte, né? Se você quer a transformada da multiplicação pela exponencial, então a gente vai usar essa propriedade do deslocamento, que é você pegar a transformada de Laplace da função, então a função no nosso caso era o seno mais o cosseno, e aí deslocar A, né? Onde tem S você vai trocar por S mais alfa. Então aqui eu vou colocar A vezes S mais alfa, e nesse termo S quadrado vai ficar S mais alfa ao quadrado. Perfeito? Se a gente lembrar que um polo complexo
do sistema subamortecido vale menos amortecimento, ômega n, mais ou menos j, ômega n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, tá? Essa primeira parcela seria o meu alfa, que é a minha parte real, e essa segunda parcela é o meu ômega d. Então a gente vai ter que encontrar os valores de A e B para saber quais são as amplitudes do seno e do cosseno, nessa minha expressão anterior. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu encontrei os valores de K1 e K2, então eu sei que S mais 2 amortecimento ômega n dividido por S mais amortecimento ômega n ao quadrado. Perceba que agora eu vou trocar essa parte do alfa pelo valor do ômega d, né? E do lado imaginário, que é a minha frequência de oscilação, ômega n quadrado, que vai multiplicar 1 menos amortecimento ao quadrado. Deixa eu tirar essa parte de cima aqui para ficar igual. Então aqui eu fico com S mais 2 amortecimento ômega n. Se você expandir esse numerador, tá? Esse S mais amortecimento ômega n quadrado, você vai chegar exatamente a essa expressão, tá? Então é a mesma, até porque a gente forçou esse resultado, né? Isso aqui vai ter que ser igual a essa expressão, que é a exponencial do seno mais cosseno, tá? Então, A, que multiplica S mais amortecimento ômega n, mais B, que vai multiplicar ômega n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento ao quadrado, que é a minha parcela imaginária, né? Que é a minha frequência de oscilação do seno e do cosseno. Tudo colocado numa raiz e o numerador vai ser igual, né? Então, S mais amortecimento ômega n quadrado. Aí o ômega d quadrado, né? Eu vou levar ele ser ômega d quadrado, eu vou ficar com ômega n quadrado 1 menos amortecimento ao quadrado. Então, agora, por comparação, a gente vai ter que achar os valores de A, tá? E os valores de B. Então, você pode estar expandindo essa expressão do teu A e do teu B, né? E aí encontrar, né, quem são esses valores. Então, no caso aqui, vou fazer direto, já que agora é só uma expansão. O A ele vale menos 1. Ou melhor, ele vale 1 positivo, né? 1 positivo. E o B, ele vai valer menos amortecimento, ou melhor, mais amortecimento, que o sinal negativo eu estou considerando ali, dividido pela raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Esses são os valores de A e B. Então, esse A é a amplitude do cosseno e esse B é a amplitude do seno. Ok? Agora a gente pode escrever o nosso C de S com a expansão em frações parciais apropriada, né? É 1 sobre S, que é o valor do K1. Como que ficaria esse A? Esse A mais B? Ele ficaria, então, S mais amortecimento ômega n, que é menos, né? A gente tinha colocado esse sinal negativo, mais B vezes a parte imaginária. Então, B vale amortecimento raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado, multiplicando a parte imaginária, que é ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Tudo isso daqui tá dividido S quadrado, 2 amortecimento ômega n S, mais ômega n quadrado. Finalmente, a nossa expressão no domínio do tempo, ela fica 1, que é a resposta de grau unitário, menos E
Na menos, seria o menos alfa t, então que é a parte real, menos amortecimento ômega nt, que vai multiplicar a amplitude A, que é 1, cosseno, parcela imaginária, ômega n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado t. B, que é a amplitude do seno, amortecimento, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. E vai multiplicar seno ômega n, raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado t. Então essa é a nossa transformada inversa de Laplace. Então é com base nessa expressão que a gente vai tentar obter os nossos índices de desempenho. Então eu só fiz com calma para vocês lembrarem de onde que vem isso, né? E também revisar um pouco de transformada inversa, expansão em frações parciais. Ok? Então a gente vai voltar para o slide e dar sequência então ao material. Então, muito bem. Então, a gente tem aqui só o final da solução, né? Essa aqui é a solução final, né? Que é o nosso C de T. Só uma simplificaçãozinha ainda, né? Sempre que eu tenho seno mais cosseno, você pode escrever como um cosseno defasado, né? Então, você tem aqui o teu eixo trigonométrico, aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Então você tem alguma coisa aqui cosseno e alguma coisa seno. Qual que é o módulo dele? Raiz quadrada. Vou chamar aqui de A e esse aqui B. Então raiz quadrada de A mais B quadrado. Então você vai somar 1 quadrado mais a amplitude do seno quadrado e tirar a raiz. Então eu vou ter esse valor, né? 1 sobre raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Mais uma fase, né? Se vocês lembrarem da fase, a fase é o arco tangente do cateto dessa parte imaginária, dessa parte do seno dividido por essa amplitude do cosseno, e você vai encontrar então o teu arco que a tua fase é tangente inversa, né? Amortecimento menos raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Só porque às vezes vai ser mais fácil a gente trabalhar de uma forma ou às vezes vai ser mais fácil de outra, né? Mas essas duas expressões são iguais. Essa expressão e essa expressão elas são idênticas, né? Só que aqui está escrito como seno mais cosseno e aqui como um cosseno defasado, ok? Bom, cálculo do tempo de pico. Como que eu posso calcular o tempo de pico? Vamos voltar ali naquele gráfico. Tem bastante coisa aqui da resposta ao degrau, né? Deixa eu só tirar essas bobagens aqui que tá escrito para não atrapalhar o que está interessando para a gente agora. Então, o tempo de pico é aquele TP que está marcado ali no gráfico, certo? Bom, e como que eu posso fazer então para encontrar tempo de pico? Eu posso encontrar o valor que esse C-pico ocorre e para que tempo que isso aqui é verdade, né? E como que eu posso encontrar esse tempo, esse instante de tempo, né? Você pode derivar o teu C de t, então você vai derivar o C de t e vai igualar a zero. Então você vai encontrar aqui instantes de tempo que isso aqui é zero. Achando o instante de tempo que isso aqui é zero, você acha o TP. Então a solução é essa, derivar igual a zero. Muito bem. Nessa dedução está sendo feita da seguinte forma, a gente está derivando o C de t. Derivar é multiplicar por S na frequência. Então se a gente multiplicar por S, a minha resposta ao degrau que era 1 sobre S, esse S vai simplificar com esse outro S, né? E então a tua derivada da resposta vai ser a própria resposta do impulso, né? Vai sobrar o próprio, isso aqui, se vocês lembrarem, é a própria função de transferência. Então você vai ter que fazer a transformada inversa da tua função de transferência, né? Então aqui, fazendo a expansão de frações parciais, eu quero saber quem é o A e quem é o B, né, nessa minha expressão, por comparação. Tá? Se vocês olharem, aqui não tem nada com S, e o A, aqui não tem nada com S nesse lado. E o A vai estar multiplicando o S. Então, para que isso seja verdade, o A tem que ser igual a zero.
E o B vezes a parte imaginária tem que ser igual a ômega n quadrado. Então aí é fácil ver que o A vale 0, né? A gente já deduziu isso. E que o B vale amortecimento 1 menos raiz quadrada de amortecimento quadrado. A ômega n 1 menos raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, né? Se o A deu 0, então eu só tenho seno na minha resposta, né? Eu não tenho cosseno. Então está aqui a resposta da derivada, né? Aqui está o pontinho para marcar a derivada, né? A derivada em função do tempo. Agora sim eu posso igualar isso aqui a 0, né? Como que eu posso saber que isso aqui vai dar 0? Vai dar 0 primeiro, quando tudo que depende do tempo der 0, né? Então, quando essa parcela aqui der 0, essa parte exponencial, minha função vai dar 0. Só que como ela tem uma exponencial, isso aqui só vai dar 0 quando t for igual a infinito, né? Então, não é válido essa minha análise. A outra forma disso aqui dar 0 é que essa parcela aqui de dentro do seno, ou seja, que o meu seno der 0, ou seja, que o meu argumento do seno seja um múltiplo de π, né? Se vocês lembrar do círculo trigonométrico, 0, π sobre 2, 3π sobre 2. Então, sempre que essa parcela dentro ali do argumento do seno dá 0, ou seja, dá π, quando ele está aqui no 0, que é o 2π, quando ele está aqui no π, né, isso aqui é nulo. Então, eu vou ter que igualar, tá? Esse meu argumento do cosseno a múltiplos n vezes π, múltiplos inteiros de π, né? Esse meu n ele vale 0, 1, 2 e assim por diante. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui nessa parte. Ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Ou seja, né, toda vez que o meu t ele for igual a π, n vezes π dividido por ômega n raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, eu vou ter derivadas nulas, né? Eu vou ter máximos ou mínimos da minha função, da minha resposta, do meu c de t. Então, quando n for igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Toda vez que isso acontecer, a gente vai ter, então, máximos e mínimos na minha resposta do grau. Vamos voltar naquele gráfico de novo, que esse gráfico aqui é bem importante, tá? O que seria esse n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, né? Então, quando o n igual a 0, vai acontecer o primeiro máximo ou mínimo. Então, quando o n igual a 0, na verdade, a gente está aqui nesse ponto t igual a 0. Quando o n for igual a 1, vai acontecer esse segundo ponto de máximo, né, onde a derivada é 0. Quando o n igual a 2, vai acontecer esse ponto de mínimo aqui embaixo. Quando o n for igual a 3, esse outro ponto em que a derivada é nula, um outro pico. Quando n igual a 4, eu vou estar nesse outro ponto e assim por diante. Só que o que interessa para a gente, né, para saber o tempo de pico, é esse primeiro pico, né, já que esse acontece quando a função é nula, e esse outro pico ele acontece quando já passou o pico de interesse. Então isso aqui acontece quando n for igual a 1. Então naquela expressão do tempo que eu encontrei, se eu considerar n igual a 1, eu vou ter então o meu TP, que é o meu tempo de pico. Vamos voltar lá então. Então é isso que a gente vai fazer, né? Considerando n igual a 1 nessa expressão, você encontra a expressão do tempo de pico. Então esse é o primeiro índice de desempenho que a gente tem, né? Veja que a gente está escrevendo isso em função do amortecimento e em função do ômega n, que são os parâmetros ali do meu sistema de segunda ordem. Bom, já que eu tenho o valor que acontece, o pico, eu posso calcular o valor máximo da minha função. Entretanto, né, uma coisa interessante a se analisar não é aquele C final, não é aquele meu C máximo. Esse meu C máximo, ele pode enganar um pouco, porque às vezes ele pode dar 3, 4, 5, 8, 0, 8, mas você não sabe qual que é o teu C final, né? Então, a forma de estar representando isso que seja válido para qualquer amplitude em termos de percentual do valor final, né? Então, por exemplo, o C máximo é 1,2. Significa o quê? A gente, a princípio, não sabe, porque você não sabe qual é o valor em regime. Agora, uma ultrapassagem percentual de 20% significa que se o teu valor final for 1, o teu pico é de 1,2. Se o teu valor final for 2, quanto que vai ser o teu pico? 2,4. Então é uma informação bem mais interessante do que
do que esse valor máximo, que ela vem ponderada, né? E o C final é muito simples de calcular. Então a gente vai calcular em função do ultrapassagem percentual, né? Então a gente tem aqui a expressão de ultrapassagem percentual, que é o meu valor final, que a gente consegue, esse meu C máximo, desculpe, tá? Esse meu C máximo, e a gente consegue encontrar esse C máximo substituindo o teu tempo de pico na tua expressão do C de T do tempo, que a gente encontrou anteriormente, menos o C final, dividido pelo C final para dar percentual, né? Bom, o C final, como a gente está considerando o sistema normalizado, né? O C final a gente vai dizer que ele vale 1. Então aqui vai valer 1 também. Resta agora encontrar quem que é o C máximo, né? Que no caso o C máximo dessa minha expressão. Para saber isso, eu vou calcular o meu C de TP, ou seja, no T eu vou colocar aquela expressão de TP que eu encontrei. Então nessa expressão aqui da transformada de Laplace, 1 menos E menos amortecimento ômega NT, cosseno. Então no lugar do T, aqui, aqui e aqui, eu vou colocar a expressão do TP que eu encontrei, né? Π dividido por ômega n, 1 menos π quadrado. Colocando dentro dessa expressão, tá? A gente já sabe, né? Que já que você forçou que o teu T, que aquele argumento dentro do seno e do cosseno fosse o múltiplo de π, né? E quando você fez n igual a 1, é claro que aquela multiplicação vai ter que sobrar π, né? Então eu vou ter cosseno de π, aqui nessa expressão, tá? E eu vou ter também o seno de π nessa expressão. Como seno de π dá 0, aqui vai dar 0. Cosseno de π dá 1, aqui vai dar 1. Tá? Então vai sobrar 1 mais E na amortecimento π raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Como aqui eu tenho menos 1, vai cancelar com esse outro menos 1 aqui, e vai sobrar então a minha expressão da ultrapassagem percentual. Então essa é a expressão que me diz quanto por cento que o valor máximo ultrapassa o valor em regime. Perceba que interessante, né? Essa minha exponencial, essa minha conta, ela depende apenas do fator de amortecimento. Tá? Então para essa conta eu só preciso do fator de amortecimento, né? do meu zeta, né? Quanto mais próximo de 0, mais o teu zeta mais o teu sistema tem ultrapassagem percentual, né? Num caso crítico, né, quando o amortecimento for igual a 0, daí você tem um sistema sem amortecimento, ela vai valer no máximo 100% de ultrapassagem. Uma outra situação, amortecimento 0,999, esse teu sistema é praticamente um sistema com amortecimento crítico, né? Então ele já não vai ter quase ultrapassagem, né? Exatamente 1 ele já deixa de ser classificado como um sistema subamortecido para ser um sistema com amortecimento crítico. Né? Então, quanto mais próximo de 1, espera-se que o overshoot, que essa ultrapassagem percentual, seja menor. Se você não tem a informação de qual é o fator de amortecimento do teu sistema, mas você tem um gráfico dele, você pode usar esse gráfico para medir qual é a ultrapassagem percentual e aí encontrar qual foi o fator de amortecimento. Né? Então, aqui está a continha para a gente obter. Essa continha é interessante quando você tem um gráfico, você tem uma caixa preta, você não sabe o que é esse sistema. O circuito elétrico, por exemplo, você não sabe o que tem ali dentro daquele circuito. Você vai lá numa bancada, você aplica um degrau de tensão, mede com o osciloscópio e encontra qual é o valor do pico para poder determinar o fator de amortecimento. Aqui é um gráfico que mostra como que a ultrapassagem percentual ela se comporta em função do fator de amortecimento. Né? Então, quando o fator de amortecimento é 0, que aí você tem um sistema sem amortecimento, 100% de ultrapassagem, né? Então se o valor em regime dele for 1, ele vai ter 2 de pico. Então, à medida que esse amortecimento aumenta, vai diminuindo essa ultrapassagem, né? Então, à medida que ele chega ali em 0,9, praticamente 1, né? Que seria o amortecimento crítico, ele já não tem ultrapassagem. 0,4, 0,45 ali vai te dar mais ou menos 20% de ultrapassagem, né? A gente tem uma noção de valores. Outro ponto interessante para o nosso cálculo é o tempo para a gente determinar, né, o
nosso índice de desempenho, né, que é o último que está faltando, é o tempo de assentamento. Lembrar que o tempo de assentamento é quando ele entra numa faixa de mais ou menos 2% em relação ao valor final. Aqui eu tenho que entrar um pouco de aproximação, né? A primeira aproximação é a seguinte. Deixa eu voltar naquela expressão de novo. Essa expressão aqui no domínio do tempo. Ó. Essa expressão aqui. Tá? Para ele entrar nessa faixa de 2%, né, veja que ele, pelo gráfico anterior... Deixa eu tirar essa parte... Ele pode entrar tanto aqui, tá? Então ele pode entrar aqui por cima e ficar esse gráfico ele saiu, né? Mas ele poderia entrar aqui por cima e ficar, né? Ou ele pode entrar aqui por baixo e ficar nessa faixa de 2%. Ou ele pode entrar no valor intermediário. Então a gente vai considerar que para a gente ter um ponto de partida, que ele entrou na faixa de amortecimento quando a amplitude foi 0,98 do valor final. Perfeito? Cadê aquela minha equação aqui? Tá? Então, quando ele entrou na faixa de 0,98, significa que tudo isso aqui, ó, tudo isso daqui, tá, tem que valer 0,2 para ficar na faixa de 98%, ou melhor, 0,02, né? Aqui está um pouco, não seria 20%, não, 0,02. Então, quando isso aqui for igual a 0,02, como está subtraindo, então você vai ter o 0,98. Outro ponto de aproximação, né? Esse cosseno, ele está sempre oscilando. Então pode ser que ele entre quando o cosseno seja um valor intermediário, ele vai variar entre menos 1 e 1, né? Tomando um valor ótimo, assim, ponto de partida ideal, né? Vamos considerar que ele entrou nessa faixa de 0,02% quando essa expressão do cosseno for 1, tá? Quando esse cosseno tiver amplitude 1, que seria a amplitude máxima, que seria o pior caso, né? Tá? Então, na verdade, como isso aqui tudo vai tender a 1, basta que essa parcela que tenha exponencial seja igual a 0,02 para a gente ter o nosso tempo de assentamento. Então são essas considerações que a gente vai fazer para o tempo de assentamento, né? Então que aquela parcela da exponencial seja 0,02. Então ele é exponencial na menos amortecimento, ômega nt, 1 dividido por 1 menos amortecimento quadrado, tudo isso dentro da raiz, 0,02. Então você vai isolar o t nessa expressão, e você vai encontrar essa expressão para o teu tempo de assentamento. Menos o logaritmo natural de 0,02, que vai multiplicar a raiz de 1 menos amortecimento quadrado, dividido por amortecimento vezes ômega n. Então essa expressão, essa expressão aqui ela é muito, muito verdadeira, apesar dessas aproximações que a gente fez, tá? Só que a gente ainda vai aproximar ela um pouco mais. Porque essa parcela do logaritmo natural, ela pode ser aproximada por um valor, né? Então essa parcela do logaritmo natural, ela varia de 3,91 até 4,74, quando o amortecimento vai de 0,09. Como ela fica nesse valor intermediário, a gente vai aproximar aquele numerador por 4. Tá? Então com isso a gente vai simplificar a expressão do fator de amortecimento por 4 dividido por amortecimento vezes ômega n. Essa expressão aqui do fator de amortecimento ela é aproximada, né? As outras ali do TP, da ultrapassagem, o pico, né? Elas são expressões exatas. Essa daqui ela é uma expressão aproximada, então talvez ela não vá fechar 100%, mas ela fica com uma aproximação muito, muito boa, né? Quando a gente fizer exercícios a gente vai ver algumas considerações sobre isso. Ficou faltando só o nosso tempo de subida, o TR, né? O TR, para sistema de segunda ordem, a gente não tem uma expressão analítica em função de ômega n amortecimento como a gente fez, uma expressão tão bonitinha, né?
como a gente fez com os outros elementos. Então você precisa aí ou simular esse teu sistema ou encontrar analiticamente quanto que vale esse teu TR. Você encontra o tempo para que aquela tua resposta seja 0,1, depois o tempo para que ela seja 0,9, e aí ver qual que é esse ΔT. Então, né, o TR a gente não tem uma expressão, né? A gente só estou mostrando aqui embaixo como que ele se comporta, né, com um ômega n igual a 1, com ômega n normalizado. Então veja que quanto maior o fator de amortecimento, maior é esse meu tempo de subida, né? Então para ter um tempo de subida baixo, você tem que ter um fator de amortecimento baixo. Porém, né, o fator de amortecimento baixo ele fica muito oscilatório. Mas só para a gente ter uma noção do comportamento, para vocês verem que não é algo linear. Ok? Então, fechando aqui os índices, resumo desses nossos índices de desempenho para a gente determinar as características da resposta ao degrau do sistema subamortecido. Temos a expressão do tempo de pico, a expressão do fator de amortecimento em função da ultrapassagem percentual, a ultrapassagem percentual em função do fator de amortecimento e o tempo de assentamento. Tá? Essas informações são suficientes para a gente ter uma noção, né, qualitativamente, como que é a resposta do meu sistema. Uma vez que a gente sabe aí que os polos do sistema subamortecido são imaginários, são compostos por sigma d e ômega d, e essa primeira parcela é o sigma d e essa segunda parcela é o meu ômega d, a gente consegue ver o seguinte, que o tempo de pico ele depende somente da parcela imaginária do meu par de polos complexos. E que meu tempo de assentamento ele depende só da parte real do meu par de polos complexos. Tá? Isso aqui é interessante, porque a gente consegue fazer algumas comparações e saber como que o sistema está se comportando, como dois sistemas se comportam. Né? Como exemplo, a gente tem aqui um gráfico, tá? Um gráfico que mostra três sistemas, a resposta do grau de três sistemas diferentes, porém, se vocês olharem esses três sistemas, tá? Vou chamar aqui de sigma 1, sigma 2, ou melhor, o sigma é o mesmo para eles, né? Então o sigma aqui é o mesmo. Então aqui ele tem ômega 1, ômega 2 e ômega 3. A parcela real é a mesma, mas a imaginária não. Se a parcela real é a mesma, então esse meu sistema ele vai ter a mesma envoltória, tá? Ele vai ter aproximadamente o mesmo valor do tempo de assentamento. Né? Veja que, como ele segue a mesma envoltória, o tempo de assentamento é praticamente o mesmo. Os outros parâmetros mudam, mas a envoltória é a mesma, então o tempo de assentamento é o mesmo. Então, se os sistemas tiverem polos com a parcela real, mesmo que diferentes, mas a parcela do polo complexo, a parcela real seja idêntica, independente da parcela imaginária, é esperado aí que o tempo de assentamento seja o mesmo, que o sistema tenha a mesma envoltória. Já sistemas com o mesmo ômega, né, o mesmo ômega d, porém diferentes valores de sigma, diferentes valores da parcela real, eles vão ter o mesmo tempo de pico. Se vocês olharem, o tempo de pico aqui é o mesmo, mas o tempo de assentamento é diferente. Né? Então, o sistema em azul, que o polo está mais localizado à esquerda, então vai ter um tempo de assentamento menor. Ele entra em regime mais ou menos aqui. Já o outro vai entrar em regime bem depois, né? Por quê? Porque ele está mais próximo da origem. Isso aqui é uma coisa também interessante, né? Que a gente já discutiu. O polo próximo à origem vai dar para a gente um sistema lento, né? Mais lento do que aquele cujo polo esteja mais afastado, né? Mais longe da origem. Eu discuti isso lá naquele vídeo sobre sistemas de primeira ordem, tá? Enquanto fator de amortecimento, né? O que o mesmo fator de amortecimento implica, né? O mesmo fator de amortecimento vai implicar que o teu sistema que esses sistemas diferentes tenham a mesma ultrapassagem. Não importa a parcela real ou a parcela imaginária. Se eles tiverem o mesmo amortecimento, eles vão ter a mesma ultrapassagem. Aí, valores de picos. O tempo de pico vai ser diferente, o tempo de assentamento também vai ser diferente, mas a ultrapassagem percentual vai ser a mesma. Quanto por cento ele ultrapassa o valor final vai ser o mesmo para os três sistemas, tá?
é interessante que a gente consiga identificar o que é fator de amortecimento nesse nosso plano S, tá? Como que eu consigo saber o que é um fator de amortecimento no plano S? A gente consegue traçar o que a gente chama de retas de amortecimento. Tá, então, como que a gente traça essa reta? Vamos pegar o caso desses três sistemas, né? Eu tenho esse polo, esse... Deixa eu colocar com a mesma cor para ficar mais fácil, né? Então, eu tenho esse sistema cujo polo está em azul, esse outro em vermelho e esse outro aqui em verde. Eles estão em cima de uma mesma reta, se eu traçar uma reta partindo aqui da origem, né? Aqui no semiplano da esquerda. A inclinação dessa reta é o que me diz o que fator de amortecimento que eu tenho, né? Então, o cosseno desse ângulo θ é o que me dá o fator de amortecimento do meu sistema. Então, se você traçar uma reta um pouco mais nessa direção, um pouco mais inclinada, então vai ter um fator de amortecimento diferente, né? Como é um cosseno, quanto mais próximo de 90 graus for essa reta, né? Menor vai ser o teu valor de amortecimento, ele vai tendendo a zero, né? Numa situação crítica, uma reta exatamente 90 graus, aí você vai ter amortecimento nulo, né? E a gente diz que é o sistema sem amortecimento. Se ela for um pouco menos inclinada, aí você vai ter menos ultrapassagem percentual, porque daí o cosseno vai ser de um ângulo menor que vai dar um número mais próximo a 1. Então, dessa forma que a gente consegue identificar as tuas retas de amortecimento num plano complexo, né? Quanto maior for essa inclinação, se eu traçar uma reta a partir da origem, mais ultrapassagem o teu sistema vai ter. Se essa tua reta for um pouco mais com ângulo próximo a zero, aí a inclinação vai estar, o cosseno vai estar próximo a 1, a inclinação vai estar pequena, então vai ter uma baixa ultrapassagem percentual. Tem alguns exemplos aqui do NIS, esses exemplos eu não vou fazer nesse vídeo agora, né? Porque eles estão resolvidos, só vou passar eles rapidamente. Ele está pedindo aqui para saber os índices de desempenho desse meu GDS. Tá? Então, índice de desempenho. A gente precisa saber quem é ômega n e quem é amortecimento. Aí você calcula o TP e o TS. E a ultrapassagem percentual, né? A gente já viu ali nos outros slides como que eu determino ômega n e amortecimento. Então, ômega n é a raiz de 100 e amortecimento tem que fazer por comparação. Então, tempo de pico 0,475. Tempo de assentamento 0,533. Ele vai ter ali mais ou menos 2,8% de ultrapassagem. Aqui está o gráfico da resposta degrau, só para mostrar esses valores. Tá? Eu coloquei aqui o tempo de subida. Só lembrar que esse tempo de subida ele tem que ser feito caso a caso, tem que ser feito por simulação. Então, o tempo de pico ficou em 4,723. É mais ou menos o que a gente estava esperando. Ele é só um erro de arredondamento, né? O pico ficou em 1,028. Lembrar que a ultrapassagem é 2,8%, então esse valor fechou. E o tempo de assentamento é 0,574. A gente tinha calculado 0,533, né? Então, aqui a diferença não é só uma questão de arredondamento, né? É uma diferença maior. Se você lembrar, esse valor de TS, 4 por amortecimento ômega n, ele é aproximado, tá? Então, se você fizer uma simulação no MATLAB e no Scilab, vai dar ali uma diferença pequena. Ela não é tão pequena que é devido a uma questão de arredondamento, mas ela vai ser uma diferença um pouco maior, talvez na segunda casa decimal, né? Mas vai ter uma diferença aí um pouquinho maior do que os outros casos, que são expressões exatas. Aí o erro é só mesmo erro de arredondamento. Exemplo dado aqui do NISE 4.5, dado o diagrama de polos abaixo, determine os índices de desempenho do sistema. Esse exercício é interessante, porque ele não está dizendo para a gente qual é o GDS, né? Ele não está dizendo quem é o GDS, ele está colocando, marcou os polos ali, e quer que você se vire para calcular os valores de ômega n, os valores de amortecimento, né? Bom, então eu preciso saber quem é amortecimento, quem é o ômega n, quem é o TP, quem é TS, quem é a ultrapassagem percentual, baseado na posição dos polos do sistema. Tá? O fator de amortecimento, eu vou começar pelo fator de amortecimento, que é um pouco mais chato, né? Ele é o cosseno
desse ângulo, se eu traçar uma reta, né, aqui está o 3, eu vou traçar uma reta partindo desse ponto, e vai me dar um ângulo θ. O cosseno desse ângulo é o teu fator de amortecimento. Tá? Você pode fazer por escala, você pode fazer por trigonometria. Aqui embaixo eu fiz por trigonometria. Né? Primeiro, eu estou determinando o ângulo θ. Quem é o ângulo θ? Eu sei que a tangente desse ângulo vai ser o 7, que é essa altura, dividido por 3, que é essa largura. Né? Então, essa divisão, né, 7 por 3, vai me dar a tangente. Fazendo o arco tangente, eu tenho o ângulo. Fazendo o cosseno do ângulo, eu tenho o fator de amortecimento. 0,394. E aí eu calculo a ultrapassagem percentual, que vai ser de 26%. Já o TP e o TS, eles só dependem do valor real e imaginário. Né? Então, o TP depende só, né, o tempo de pico, ele vai depender só da parcela imaginária, ou seja, só depende do 7. O tempo de assentamento depende só da parcela real, ou seja, depende do 3, 1,33 segundos. Um exercício aí também bem tranquilo de se fazer. Esse exemplo aqui é bem interessante também, porque ele está fazendo o contrário. Ele não está te dizendo quem é a função de transferência, ele está te dando uma resposta degrau. Ele falou, isso aqui é a resposta degrau. Peguei um sistema, apliquei um degrau, e tracei o gráfico da saída. Ele quer saber quem é esse cara aqui. Quem é essa função de transferência? Isso ele está querendo saber. A gente sabe que essa função de transferência, g de s, ela vale s² 2 amortecimento ômega-n s mais ômega-n² dividido por amortecimento quadrado, ômega-n². Então você precisa saber quem são esses caras, né? O amortecimento, como que a gente calcula o amortecimento? Você vai tirar ele da ultrapassagem percentual. A tua parcela imaginária, né, por assim dizer, você vai tirar do tempo de pico. Como o tempo de pico, ele vale π dividido por ômega-n raiz de 1 menos amortecimento quadrado. E você sabe quem é o amortecimento porque você calculou anteriormente, tá? Você vai determinar aí o TP, você mediu pelo gráfico, aí você calcula quem é o ômega-n. Isso aqui é melhor, quando tem essa forma, ele está pedindo para você determinar o g de s a partir da função de transferência, não é interessante fazer pelo TP, tá? Porque o TP, lembrar sempre, é aproximado. Então você vai tentar achar o TP que vale 4 dividido por amortecimento ômega-n vezes amortecimento, aí vai comparar com os outros valores do TP e daí não vai fechar. Usa ele mais para ter uma prova, né? Uma vez que você achou o ômega-n, que você achou o amortecimento, se você dividir 4 pelo produto dos dois, vai ter que dar próximo a 1 segundo, 1 segundo, beleza? Então a ultrapassagem percentual aqui é de quanto? É de 26%. TP está marcado no gráfico, 0,45. Então vamos fazer a continha. Aqui eu acabei não fazendo a continha, eu deixo para vocês fazerem essa conta em casa, achei que tinha no próximo slide, né? Então vocês precisam achar o amortecimento com base nessa ultrapassagem, precisam achar o ômega-n com base no TP e aí montar a tua função de transferência. Essa então seria a parte de resposta de sistema subamortecido. O vídeo fica um pouco comprido porque é muita coisa para a gente abordar, tá? E aí na sequência eu trabalho a resposta de sistemas com polos e zeros adicionais. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.